Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do Show Matemágico. Aqui a magia não é somente com truques de mágica propriamente dito, mas é também com a criação de oportunidades e possibilidades de aprendizagem com objetivos de ensino, isso mesmo, objetivos de ensino. Principalmente, gente, nesse período de quarentena do coronavírus, onde todo mundo está reunido em casa. E hoje a nossa proposta é mostrar como confeccionar e usar um dispositivo de ensino matemático chamado mini computador PAP. Primeiramente, vamos ver o processo de confecção para depois a gente tratar da origem, do funcionamento e também da utilização desse dispositivo. Para começar, a gente vai precisar de cartolina ou outro papel qualquer, como por exemplo, pedaço de papelão, de caixa mesmo. Isso é para simplificar. Mas você pode usar a cartolina se assim você preferir, tá bom? Você vai precisar de régua, você vai precisar de uma tesoura, você pode até utilizar estilete, mas com muito cuidado, com a supervisão de um adulto. De preferência, a tesoura, aquela tesoura escolar que não tem a ponta aguda. Você vai precisar também de lápis colorido da sua preferência, outro tipo de lápis e canetas. E, além do mais, pequenos objetos que podem ser também grãos de feijão, de milho, outra coisa qualquer. Aqui usa-se meu material colorido. Pois bem, agora nós vamos mostrar para você como é que a gente confecciona o material. Vem conosco! Pois bem, pessoal, então agora nós vamos ensinar como é que você confecciona o mini computador PAP. Você vai pegar um pedaço de papelão qualquer, vai pegar a sua régua e vai dividir. Você vai fazer diversos cartões pequenos. Aqui, por exemplo, eu vou dividir aqui no meio, ó. Fazer semelhante uma cruz. Dividida a cruz, eu tenho 4 lados. Então eu vou pegar a tesoura ou o estilete, mas eu já avisei, com cuidado, com a supervisão de um adulto ou uma tesoura escolar. Você vai cortar os 4 lados. Para a gente adiantar e ganhar tempo, eu já deixei recortado aqui os 4 pedaços. Depois de cortado, o que é que você vai fazer? Você vai dividir novamente cada quadradinho desse. Você vai dividir em 4 partes. Olha aqui, ó. Dividir o primeiro em 4 regiões, ó. Todos eles vão ser divididos dessa forma. Pronto, ó. Dividi o segundo, vou fazer só 4 aqui, mas você pode fazer quantos você achar que deve, quantos for necessário. Ó, 3, vou fazer o último aqui, 4. Vou só recapitular o processo. Nós dividimos aqui o papelão em 4 áreas, pode ser mais, o importante é ter o quadrado. E esse quadrado você pode fazer do tamanho que quiser. Isso é só um exemplo aqui. Aí você recorta com a tesoura e depois você divide em 4 regiões. Pois bem, agora é que vem a numeração. Aqui você vai fazer o seguinte, num primeiro quadrado você vai numerar aqui 1, ó, bem aqui no lado. Aqui você vai numerar 2. Presta atenção que aqui não é 3, agora é 4, que nós estamos usando a base 2 aqui, ó. E depois 8. Então nós estamos dobrando. 1, 2, 4, 8. Essa é a nossa casa das unidades, ó. O outro cartão, vamos fazer a casa das dezenas. Então, 10... Vamos dobrar 20, dobrando 40, dobrando 80. E assim nós temos agora a casa das dezenas. E podemos fazer das centenas. Então começa aqui, ó. 100, 200, 400, 800, sempre dobrando. Então essa aqui
foi a casa das centenas. E vamos parar aqui pelo milhar, mas você pode fazer mais ou pode fazer menos, que seriam... Só explicar primeiro aqui o mais, logo fazer a casa dos milhares. Então, 1000, dobrando 2000, 4000, 5000. E assim nós temos a casa dos milhares. Ah, eu posso fazer números menores, que seria, no caso, os décimos. Olha, eu tenho aqui o meu colorido, que eu já fiz, que eu expliquei para vocês, que eu fiz impresso, mas você em casa aí, com o material que tem, com papelão, a caneta que tem, a régua, pode fazer no papelão mesmo, para se divertir e aprender com as crianças. Então, seria aqui o décimo. Você poderia fazer também o centésimo, puxar mais para cá um pouco, a casa dos centésimos aqui. E se quisesse, poderia fazer do milésimo. Assim como também, você pode fazer para cá, aqui nós já temos a casa dos milhares, das dezenas de milhares, das centenas de milhares e assim sucessivamente. Mas geralmente não é necessário para você trabalhar com as crianças dentro de casa. Entendeu então? Então, esse é o nosso processo da confecção. Só recapitulando aqui, você pode fazer, ó, casa das unidades, 1, 2, 4 e 8, dividido aqui em 4 partes. Casa das dezenas, 10, 20, 40 e 80, tudo na base 2, que é o código binário. 100, 200, 400 e 800. E a casa dos milhar, 1000, 2000, 4000. Tá? E aqui é 8.000, na verdade, não 5.000. 8.000, tá? Só recapitulando que eu posso ter falado 5.000, agora que eu percebi. Então é 8.000. 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 para a gente referendar aqui. Confeccionou, então? Tudo beleza. Então, o nosso mini computador está pronto. Esse aqui eu fiz impresso, está aqui a casa das unidades. Está aqui a casa das dezenas. Eu fiz na impressora e coloquei no PVC. Ó. Você pode fazer no papelão mesmo, como eu já expliquei. A casa das centenas, a casa dos milhares, e eu fiz aqui a casa decimal, né? Fiz aqui os décimos, o centésimo, e eu tenho também o milésimo, só que eu não peguei aqui nesse momento, tá bom? Mas você pode fazer porque você pode precisar usar e é muito interessante que você use. Agora nós vamos ver como é que funciona. Pois bem, vamos usar essa que nós confeccionamos mesmo aqui para você. Eu vou usar aqui esses pequenos objetos coloridos, mas você pode usar milho, você pode usar feijão ou outro instrumento que você tiver à mão. Eu vou usar isso. Vamos primeiro aprender como é que a gente compõe os números. Então, olha só, eu vou marcar o número 1 aqui, ó. Coloquei 1 aqui na casa 1. Se eu quiser o 2, eu não preciso colocar no 1, eu só coloco no 2. Olha só que legal. Mas se eu quiser o 3, como é que eu faço? Se eu não tenho o número 3 aqui, eu ponho no 2 e 1 no 1. 2 e 1, 3. E se eu quiser o 4, eu ponho só no 4. E se for o 5? No 4 e no 1, 5. E o 6? No 4 e no 2, 6. E o 7? No 4, no 2 e no 1. 4 e 2, 6, mais 1, 7. E o 8? Só 1 na casa 8. Não precisa... E o 9? Só 1 na casa 1. 1 no 8 e 1 no 1. 8 e 1, 9. E agora, preste bem atenção a essa sacada, que a criança vai entender um processo bem interessante. Aqui eu tenho 8 e 1, 9. E o 10, onde é que fica? A criança vai entender que o 10 ele não faz mais parte da casa das unidades. Ele tem uma casa própria que é chamada casa das dezenas. E aí, o 10 eu não escrevo na casa das unidades. Tem o 9, o 10 ele tem a casa dele, das dezenas. Ó. Se for 11, eu vou compor uma dezena, uma unidade. O 12, uma dezena, uma unidade, e o processo começa. Quando eu completar aqui 90, olha só, 80 mais 10, 90. E o 100? O 100 não faz parte da casa das dezenas, faz parte da casa das centenas. Então, eu vou escrever aqui, 100. Ó. Aí posso ser 124, por exemplo. Olha só, 124. Estou compondo os números.
E quando eu completar aqui, por exemplo, 900, na casa das centenas, 800 mais 100, 900, e o 1000, onde é que fica? Fica na casa dos milhares. Então, basta colocar um aqui. Eu não tenho mais cartela, mas se eu colocasse aqui, 8.000 com mais 1.000 dá 9.000. Eu teria que ir para a casa das dezenas de milhar. Eu teria que ter outra aqui. Bem como eu expliquei ainda agora, se for números menores, se for décimo, olha só, eu posso compor aqui, ó, 1 décimo, 2 décimos, semelhante como eu fiz aqui na unidade, aqui na casa dos décimos, olha só. Semelhante isso. Quando eu tiver composto aqui tudo direitinho, que aqui também é 8, na verdade, só consertar aqui com a caneta. Essa não está pegando muito bem. E aliso aqui. Aqui, na verdade, é 8. Então, 8 e 1, 9. O 10 já comporia o número 1 aqui, ó. Assim também, esse está certo, na casa aqui dos decimais, aqui seria o centésimo, o décimo centésimo. Então, eu ia compondo. Quando eu chegasse aqui, está aqui 8 e 1, 9, o 10 seria aqui, seria 1 décimo. E assim sucessivamente, até eu chegar aqui, aí eu vou compondo as outras casas mais para frente. Agora nós vamos entender o processo, só usando essas casas aqui, como é que eu faço para fazer uma adição, por exemplo, já que ele disse que é um mini computador PAP, ele faz alguns procedimentos. Vamos marcar o número 65? Vamos somar 65 mais 32. Como é que eu faço 65? Então, 65 ele é composto por 40, com mais 20, 60, com mais 4, 64, com mais 1, 60. Eu vou botar tudo da mesma cor para a gente não se atrapalhar. Olha, 60, com mais, 40, com mais 20, 60, com mais 4, 64, com mais 1, 65. Então, eu quero fazer uma adição, eu quero somar. Então, eu vou buscar aqui agora uma outra cor, só para fazer a diferença e você entender. Então, o primeiro número, que era 60, o outro número é 32. Como é que eu formo 32? 32 é 20, com mais 10, 30, com mais 2. Então, vejam aqui que no rosa eu tenho marcado as cores do número 65. 40, com mais 20, 60, 64, 65. No azul eu tenho 32, 20, com mais 10, 30, com mais 2, 32. Como é que eu faço para somar? Olhando aqui para o tabuleiro, você vai perceber uma coisa interessante. A casa posterior, ela é o dobro da casa anterior. Então, onde é que nós temos duas pedras? Nós temos duas pedras no 20. Será que eu preciso de duas pedras aqui no 20? Creio que não. Por quê? 2 vezes 20 é 40. Então, eu tiro as duas casas que estão no 20 e troco por uma pedra no 40. Agora, ficaram duas pedras no 40, olha. Mas eu não preciso duas pedras no 40, porque o 80 representa duas pedras no 40. Então, eu tiro as duas pedras do 40 e ponho uma no 80. Então, o que foi que sobrou aí? Sobrou somente uma pedra em cada casa. Então, acabou o meu processo de soma, de adição. Então, vamos ver quanto deu? Então, 65 mais 32 é igual a 80, 90, 94, 96, 97. Pronto, está resolvido a nossa adição. Então, o resultado seria 97. Entendido? Essa é a adição. Agora vamos para o processo de subtração. Então, nós vamos ver aqui o número 67. Vou marcar aqui um azul. 60, 40, com mais 20, 60. O mesmo procedimento de ainda há pouco. 64, 66, 67. Menos 25. Então, 25 aqui, ó. 20, mais 4, com mais 1, 5. Então, veja que o 67 está no azul. Está aqui 40, com mais 20, 60, com mais 4, 64, com mais 2, 66, com mais 1, 67. Menos 25. Está aqui, ó, 20,
mais 4, 24, com mais 1, 25. Como é que eu procedo agora? Lembra que são propriedades inversas. A adição com a multiplicação. Na adição, a gente avançava a casa. Na subtração, a gente vai eliminar a casa. Então, é tirar. Então, aqui, eu olhando basicamente aqui, onde tem duas casas, se eu não vou subtrair, 1 menos 1 é 1. Ó. Então, eu tiro. Ó. 4 menos 4, pronto. Ó. 1 menos 1, 0. 4 menos 4, 0 também. 20 menos 20, ó. Então, estou subtraindo. Sobrou o que na casa? Ó? Sobrou o 40 e o 2. Então, o resultado da nossa conta de 67 menos 25, está aqui, ó. 42. Bem bacana, sem estresse. Agora, nós vamos fazer o procedimento da multiplicação. Só entenda que, para a multiplicação, os instrumentos deveriam ser bem pequenos e não pode fazer com um número muito alto, que complica. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui de uma possível multiplicação. 33 vezes 3. Então, olha aqui, 10 é 20, com mais 10, 30. 32, 33. Então, eu tenho aqui o número 33, ó, 20, 30, 32, 33. Mas eu quero 33 vezes 3. Eu vou marcar de novo a mesma coisa, só que com uma pedra de cor diferente, só para que eu perceba. Está aqui, então eu marquei a segunda vez, mas eu quero 3 vezes. Então eu vou marcar 3 vezes. Então vem aqui de novo, ó. 20, outra cor, 30, 32, 33. Tá, então eu tenho representado aqui o número 33 vezes 3. Se tivesse só uma pedra em cada um, seria 33, mas é vezes 3, eles ficam 3 vezes representada. A gente já sabe que cada duas casas numa casa anterior vale uma na que vem na sequência. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 pedras aqui. Cada duas daqui eu posso trocar por uma no 2. Então eu troco 2 daqui, porque 2 vezes 1 é 2. Então eu venho para cá. Ó. Aqui veja que eu tenho 4 pedras. Então 2 daqui eu troco por uma no 4. Sobraram mais 2 aqui, eu troco por mais outra no 4. Ó. Eu posso pegar, se tem 2 no 4, trocar por uma no 8. Ó. Aí eu venho para cá, eu tenho aqui um par de 2 no 10, posso trocar por uma no 20. Aí ficou aqui, ó. Tem 2 pares no 20. Então, cada um par eu troco por uma no 40. Ó. Troquei o primeiro, vou trocar o segundo. Tenho 2 no 40, mas eu não preciso. 2 vezes 40 é 80. Então, eu passo para cá, ó. Então, veja que sobrou uma pedra em cada um. Acabou o nosso processo de multiplicação. Então, sobrou quanto? Qual é o resultado? Vamos ver aqui o nosso resultado. 80, 90, 98, 99. Então, portanto, 33 vezes 3 é igual a 99. E o processo ainda de divisão, a gente vai colocar no nosso blog, você pode acessar lá, vai ficar lá, que é um processo mais elaborado, mas você viu que o processo funciona. Esse é o nosso mini computador PAP. Beleza, então? É isso aí, gente. Esse material que nós acabamos de construir aqui é o instrumento que nós chamamos de mini computador PAP. Aqui é um que eu já elaborei e fiz, de certa forma, impresso, mas você pode usar o seu, como nós ensinamos aqui, de fazer assim no papelão, que é mais prático em casa, já que ninguém pode sair nessa época. Esse instrumento aqui, ele é uma criação de Georges Pape. É um conhecido matemático belga, que juntamente com sua esposa, Frédérique Pape, também professora de matemática, na década de 70 eles participaram da reforma no ensino da matemática, que ficou conhecida como Movimento da Matemática Moderna. Publicaram muitos livros e muitos desses livros eles foram publicados aqui no Brasil nesse período. O Pape, inclusive, chegou a vir ao nosso país, ao Rio de Janeiro, para ministrar conferências e palestras a respeito disso. Mas qual é a utilidade desse instrumentozinho assim? Compreenda uma coisa interessante.
Assim como os matemáticos estão interessados nos números, os astrônomos nas estrelas, botânicos em plantas, os sociólogos na organização dinâmica das sociedades humanas, certamente todo mundo vai concordar que um dos principais objetivos de qualquer currículo de matemática do ensino fundamental deve ser o de introduzir os alunos no mundo dos números. Isso para dar a eles a oportunidade de se familiarizarem com os números, com suas propriedades, com suas relações entre os números. Também com a capacidade de calcular com números, que é uma parte importante, mas não única, de estar familiarizado e se sentir confortável com a relação dos números. O mini computador vai servir para tudo isso, para as propriedades, para as relações, para que o aluno se sinta confortável com o número. Também, esse instrumento aqui, o mini computador PAP, ele é útil para jogos de transformação de base numérica 2, o chamado código binário, para a base 10 e vice-versa. É um excelente dispositivo para a introdução de aritmética através do sistema binário e decimal. E é baseado na sequência de cores que você vê aqui das hastes de Coussinet, que eu estou mostrando aqui ao lado, que você vê que tem essas barras, cada barra representa um número, tem uma cor diferente, e o PAP se utilizou disso. O mini computador PAP permite ainda uma melhor visão da estrutura interna dos números e uma melhor compreensão do cálculo algorítmico. Isso de acordo com as palavras do próprio Jorge Pape. É um excelente exercitador que nos permite desenvolver nas crianças os conceitos de composição, de decomposição de números, usando o esquema multiplicativo e aditivo. Além disso, outra estratégia permitida pelo mini computador PAP é executar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Pois é, pessoal, então terminamos aí o nosso projeto da nossa atividade da confecção do mini computador PAP e o funcionamento. Agora é com você aí em casa, confeccione, brinque e ensine as suas crianças. Você que é professor pode confeccionar também. Deixe o seu like aí, acesse o nosso canal Show Matemático, que tem muito mais lá. Tem brincadeiras de mágica também e outros instrumentos matemáticos muito interessantes que podem servir para esse período em casa e você pode usar também na escola com seus alunos. Então, esse material ele faz parte de um livro nosso que você vê a capa aqui, chamado Aritméticas Lúdicas em Sala de Aula, feito juntamente com o professor Dr. Irã Abreu Mendes e o nosso amigo Ivanildo Soares, lá do Natal, do Rio Grande do Norte. Então, aproveite, comente, compartilhe, faça bom uso e fique em casa. Abraço!